Arrume-se comigo para gravar vídeo para vocês. Confesso que estava um pouco desanimada. São 3 horas da manhã. Eu precisava, fazer hidratação, né, no cabelo. Resolvi, né, fazer hidratação. Eu estou em transição capilar. Fazer uma skincare, passar uma maquiagem para me gravar conteúdo para vocês. Eu vou aqui começar lavando, né, o rosto. Hoje é segunda. É uma madrugada de segunda para terça, né? Eu havia falado em outros vídeos, se você não sabe, eu trabalho de madrugada em uma fábrica. E por incrível que pareça, não fui trabalhar hoje, né? Por que que não fui trabalhar hoje? Simplesmente, gente, porque não estava me sentindo bem, fisicamente, mentalmente, para ir trabalhar. Depois, né, que nem eu falei, eu descobri naquilo que eu sou boa, comecei a ter clareza profissional, gente. Sinceramente, trabalhar nessa empresa onde eu tô não faz mais sentido pra mim. Tipo, pros outros, assalariada, CLT, ganhando salário mínimo, já não faz mais sentido pra mim. Então, eu tô vivendo um momento da minha vida, gente, que eu tô extremamente inconformada profissionalmente, né? Isso tem me feito me sentir muito mal e sem ânimo, né? Me trazendo até tristeza assim interna. Eu acho que o que mais me incomoda hoje em dia é com relação à minha vida profissional, né? E que nem eu falei, eu tenho um sonho, né, desde os 12 anos de idade, de trabalhar com redes sociais, né? De ser uma nômade digital, né? Eu sempre quis, gente, desde os 12 anos de idade, trabalhar em algo não me prendesse, que eu pudesse trabalhar onde eu quiser e na hora que eu quiser. Desde quando eu comecei a acompanhar, né, muitas pessoas, né, naquele YouTube e ver, tipo, muitos resultados das pessoas sendo um nômade digital, viajando países e etc. Eu sempre tomei isso pra mim, porque se aquela pessoa conseguiu, eu também consigo, né? Mas eu sempre me sabotei, tive percalços no caminho, por conta que eu não tinha clareza se era isso que realmente eu queria, porque eu sempre ficava, será que realmente isso dá dinheiro? Será que realmente um dia eu vou conseguir realizar esse sonho? Também, né, gente? Muitas pessoas que do nosso ciclo social, até mesmo familiar, acaba tipo não apoiando, né? Os nossos sonhos, os nossos desejos, porque simplesmente acha que é uma palhaçada de um adolescente que realmente que não sabe o que quer da vida e enfim, né? Então, a falta de apoio. Gente, um ponto que eu quero chegar é que você pode ser uma pessoa que todas as pessoas podem estar te desanimando, te desmotivando, falando que seus sonhos são uma merda. Mas se você tiver uma pessoa para falar assim, não, fulano, segue os teus sonhos, você é capaz, e te motiva, né? Nem que sejam por palavras curtas, de afirmações e não sei o quê, você consegue se moldar, se respaldar mais nisso, naquilo que aquela uma pessoa falou para você, do que nas milhares. Agora você imagina só, você não tem uma pessoa te incentivando, te apoiando. E só tem pessoa te desmotivando. Ninguém te apoia em absolutamente nada. Então você está mais propenso a não seguir aquilo que tu quer, porque na tua realidade só tem pessoas falando que não é pra você fazer aquilo, do que pessoas te apoiando. Então muitas das vezes, gente, que nem tipo, quem faz acontece, não sei o quê, realmente. Mas um determinado ponto é, se você não tiver pelo menos uma pessoa, é mais fácil você desistir no caminho várias vezes, né? Do que você seguir em linha reta. Resumindo, você fica naquela montanha russa de uma hora querer e não querer, uma hora querer e não querer. Então eu tava muito assim com o YouTube, né? Com relação a trabalhar com redes sociais, porque uma hora queria, uma hora não queria, uma hora queria, uma hora não queria. E será se dá dinheiro mesmo? Será se aquilo? E aí eu ficava muito nessa dúvida, né? E aí depois quando eu comecei a olhar pra mim mesmo, né? Buscar mais autoconhecimento e parar de ficar escutando as pessoas, gente. Tipo, no geral, eu comecei a ter mais clareza naquilo que eu queria profissionalmente, né? Então, hoje em dia, tá sendo bem desconfortável, né? Sair da minha casa pra trabalhar fora e tal, porque como eu falei, gente, eu não me adaptei, não acho que isso seja pra mim, não é meu sonho. Admiro muito quem trabalha 5 10 anos na mesma empresa, sabe? Às vezes ganhando o mesmo salário. Esse tipo de vida, gente, não é pra mim. Eu não gosto de me sentir presa, não gosto de me sentir limitada. Tem sido um desafio e ainda tô pensando se eu largo logo o trabalho e dedico meu tempo só aqui, né, na internet. E olha, gente, que eu não tô nem ganhando, tipo, dinheiro, mesmo ainda com a internet, né? Mas depois que eu comecei a reprogramar minha mente e aprender mais também sobre dinheiro, né?
saúde mental e essas coisas assim, eu vi que, na verdade, gente, ganhar dinheiro é muito fácil, ainda mais na sociedade que a gente tá hoje em dia. Só que, tipo assim, porque dinheiro é basicamente uma energia, né, gente? Então, tipo assim, você consegue dinheiro à base também, óbvio, do seu esforço, do seu trabalho, mas também da atração, daquilo que você pensa, daquilo que você quer, da energia que você bota nas coisas que tu faz. Então, hoje em dia, né, com o avanço da internet, da tecnologia, ganhar dinheiro através disso está extremamente mais fácil. Não é que seja rápido, né? Não vai ser rápido, mas é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente era só um trabalho braçal, complicado, que você tinha que estudar, fazer 1000 doutorados, 1000 cursos, 1000 não sei o quê, para você conseguir, né, um salário mais alto, mais digno, sei lá, enfim, não sei. Então, já que o dinheiro é uma vibração, gente, quando a gente começa, né, a mudar a nossa mentalidade, a nossa energia, ser mais claro naquilo que a gente quer, gente, porque muitas das vezes as pessoas que enriquecem, aparentemente, são pessoas, gente, que focam ali no plano A até o final. Elas fazem até dar certo, gente. Eles não ficam mudando o tempo todo no meio do caminho, né? Que era o que aconteceu comigo, gente. Eu sempre mudava o tempo todo aquilo que eu queria. Tipo, eu queria ser YouTube, depois eu não queria mais ser, queria ser arquiteta. Depois eu não queria mais ser arquiteta, eu queria fazer administração, empresária. Não quero mais fazer administração, não quero mais ser empresária, só vou estudar, ficar no off. Vou criar um site de autoajuda. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, tipo assim, gente, essa confusão de pensamento atrapalha muito quando você quer prosperar, né? Ter uma vida financeira mais estável, essas coisas. É o que eu reparei, gente. Eu tô contando aqui minha experiência, né? Enquanto eu tô me arrumando, né? Pra fazer vídeo pra vocês. Então, eu reparei que durante a minha trajetória, essa oscilação, né? Daquilo que eu queria, atrapalhou muito o meu desenvolvimento, gente. Porque, que nem eu falei, eu tento ser youtuber desde os 12 anos de idade. Eu tive canal, gente. Meu primeiro canal foi com 12 anos de idade. Que foi até com uma amiga minha na época. Eu convidei ela pra gente fazer um vídeo de Kiss. E muita gente na época, né, que eu era mais nova, colegas, amigos, gostou, né? Muitas pessoas começaram a seguir esse canal rápido, né? Porque eu, tipo, conhecia muitas pessoas e ficou muito engraçado, enfim. Mas, gente, o meu problema era o quê? Falta de constância. E eu escutava muitas pessoas, entendeu? Ao meu redor. Eu ligava muito porque as pessoas falavam sobre mim, né? Isso tanto esteticamente quanto também sobre as coisas que eu fazia, deixava de fazer. Então, tipo assim, eu me importava muito com a opinião alheia. E principalmente, né, da minha família, da pessoa que me criou, né? No caso da minha mãe. Então, eu acabei assumindo responsabilidade muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo. Então, tipo assim, eu acabei deixando esse sonho de lado porque basicamente eu tava sendo na minha cabeça, por mais que eu era adolescente, uma criança, eu tava sendo uma criança irresponsável, enfim, gente. Eu não acreditava de que, de alguma forma, aquilo ali poderia, de fato, dar certo. Resumindo, hoje em dia, com 23 anos, eu não deveria nem mais estar trabalhando para os outros, nem nada. Já deveria, tipo assim, já ter bases, né, aqui na internet e tal, né, que nem eu falei. E essa foi a primeira vez que eu montei um canal, desisti. E depois, com 17, 18 anos, eu fiz um outro canal, né, porque, tipo assim, gente, isso queima dentro do meu peito, tipo, realmente é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu amo, gente. Eu vi numa palestra aí, né, fui ver uma palestra, um podcast, não sei, e ele falou sobre sonhos, né, que na verdade, tipo, qual é a diferença entre um sonho e uma coisa que você quer no momento? Sonho, geralmente, gente, a gente eu tô passando maquiagem, tem que tirar isso do cabelo. Peraí que eu vou tirar a hidratação do cabelo. Então, gente, voltando ao assunto. Como diferenciar os nossos sonhos daquilo que a gente quer no momento? É que o sonho ele queima no teu peito, independente do tempo, das circunstâncias, você sempre vai voltar para ele e você sempre vai lembrar daquilo, tentar, quantas vezes for preciso, até aquilo ali dar certo. Agora, o que tu quer no momento, aquilo que não é teu sonho, você simplesmente, tipo, passa na tua cabeça, tu faz uma vez só, não deu certo, foda-se, próximo. Então, tipo assim, gente, eu fiz muitas coisas, né, pra sair, né, desse trabalho assalariado, né, do trabalho, tipo, CLT por conta de outra, e as coisas não deram certo, né, por isso que hoje eu ainda trabalho, né, pros outros ainda, né, porque as coisas que eu fiz no passado não deram certo, simplesmente porque eu desisti, né, gente, fácil, rápido, eu não tinha disciplina, mas o YouTube é uma coisa, gente, que sempre ficou na minha cabeça, sempre martelou, queimou no meu peito e etc. É uma coisa que eu não desisti. E agora mais velha, né?
entendendo mais sobre disciplina, tipo, sobre a minha própria pessoa, né? Hoje em dia eu me sinto mais disposta a fazer o que for preciso pra, tipo, realizar o meu sonho, aquilo que eu quero, né? Vamos dizer que eu ainda me sinto, né, muito frustrada ainda, porque eu já queria já não precisar mais sair de casa, depender de uma empresa, né, para pagar o meu aluguel, que no caso aqui em Portugal não é barato, né, ainda mais que eu moro no centro. Sei que isso tudo é uma fase que já tá passando, e como eu falei, dinheiro é uma energia, a gente atrair dinheiro, a gente sair de uma situação difícil é mais fácil do que se manter nela, né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ter clareza, conhecer a si mesmo, saber o que que a gente quer, o que a gente gosta, o que não gosta, o que a gente está disposto ou não disposto, eu acho que o caminho se torna um pouco menos estressante, sufocante, né? Hoje em dia, eu fiz esse canal, eu lá não sei quantas vezes. Esse aqui é o último canal que eu faço, gente. Eu não vou fazer mais canal. Se esse aqui não der certo, foda-se. Eu vou continuar nesse até dar certo, né? O que eu acho meio difícil, né? Não dar certo, né? Porque, como eu falei, a minha mentalidade de hoje em dia é totalmente diferente de, sei lá, 5 10 anos atrás, né? Quando eu tentei fazer o meu primeiro canal, eu sei que esse aqui vai dar certo, né? Ele já está dando certo. Já não é a primeira vez que eu faço um trabalho, né? Pra fazer as minhas coisas, gravar vídeo pra vocês, como eu falei, já que eu trabalho de noite, eu acabo por ser mais produtiva de madrugada, né? Porque eu, tipo, não tem como eu ficar dormindo à noite, um dia dormindo à noite, outro dia dormindo de dia. Um dia dormindo à noite, outro dia dormindo de dia. Isso, tipo, piora. Eu tenho que manter o meu organismo acordado em um horário, né, padrão, né? Agora, se ficar, tipo, ai, um dia durmo de dia, um dia durmo de noite, eu acho que se torna mais cansativo, mais desgastante, né? Então, hoje em dia, eu opto, mesmo quando eu fico em casa, fazer as minhas coisas de madrugada. E é isso, gente. Né, terminando aqui, terminando mais ou menos, né? Ainda falta rímel, falta algumas coisas ainda da maquiagem. Falta também finalizar o cabelo, né, gente? A cena do meu cabelo é o quê, gente? Meu cabelo é cacheado, um pouco crespo. Eu tô já basicamente 1 ano sem fazer química, né? Relaxamento. Porque meu cabelo, já que meu cabelo é muito crespo, a raiz dele é muito fechada. Então eu vou fazer química desde os 12 anos de idade para eu conseguir pintar meu cabelo, gente. Porque eu simplesmente não conseguia pintar o cabelo de tão armado, de tão fechado que ele era, né? Então, enfim, eu desembaraçava de um lado, ficava 1 hora desembaraçando de um lado, né? E aí quando chegava no outro, mais 1 hora desembaraçando. E aí quando ia passar o peixe do outro lado, gente, já tava tudo embaraçado de novo. Então era uma luta sem fim. Gente, eu sofria muito bullying por causa do meu cabelo. Me chamarem assim de apelido, gente. E até um pouco tempo atrás ainda mexia comigo, né? Por isso que, já que eu tô me desprendendo, né, dessa perfeição, né? Por conta também da própria internet, né? Porque muitas das vezes a gente acaba seguindo pessoas com vidas perfeitas, né? Que parecem, né, ter vidas perfeitas. Às vezes eu chego aqui, tô gravando de touca, tô gravando com qualquer cena assim, né, de touca, de cetim, de touca tipo normal. Eu não vou deixar de gravar vídeo, né, por conta do meu cabelo. Eu falei, eu tô 1 ano, eu tô passando por transição capilar. Eu tô 1 ano sem fazer, né, as coisas que eu fazia antes, né, porque eu quero fazer outra coisa no meu cabelo, né, eu quero alisar meu cabelo, então não tem como, tipo, alisar o cabelo estando com uma outra química no cabelo. Então, tô fazendo um tratamento com o cabelo normal, natural. Gente, voltando, né? Eu acabei por finalizar o cabelo, terminando a maquiagem, jantei. Não mostrei nada porque, enfim, eu tava me perdendo no meu raciocínio várias vezes, né? Porque não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, por incrível que pareça. E aí eu tava me perdendo o tempo todo e eu tava ficando já um pouco cansada, né? Porque eu acabava por esquecer, porque eu não sabia se focava na maquiagem ou se eu focava no meu raciocínio. Mas enfim, gente. Resumidamente, qual foi o intuito desse vídeo? Foi desabafar, né, gente? Desabafar porque eu acredito que, assim como eu, tem muitas pessoas que estão passando pelo mesmo processo, ainda mais nessa fase de 20 e poucos anos, que muitas pessoas acabam estando perdidas, não sabem o que querem. Eu tô numa fase de me descobrir e aceitar mais o processo, gente, porque eu não aceitava o processo de jeito nenhum. Eu sempre me via frustrada o tempo todo, inconformada o tempo todo, insatisfeita o tempo todo. As coisas que eu conquistei até hoje, eu não conseguia enxergar mérito, não conseguia ser muito grata, porque para mim nunca era o suficiente, né?
Então, tipo assim, hoje em dia, gente, que nem eu falei, hoje o que me incomoda mais é o fato de eu ainda não ser autônoma, e esse é o, tipo, o que eu sempre quis. Na verdade, é o que eu quero, né, pra minha vida. E eu tô com 23 anos, gente, eu já tô de saco cheio de trabalhar pros outros. Eu não quero mais trabalhar pros outros. Eu já decidi na minha cabeça que eu vou fazer de tudo, gente. O que for preciso, nem que seja pra gastar meu último puto, meu último dinheiro, o último tostão que eu tiver pra fazer dar certo. Esse é o meu plano A. E eu vou continuar no meu plano A até o final, independente das coisas que aconteçam. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com relação a se eu saio do trabalho, se eu continuo. Eu sei que com o tempo Deus, o universo, eles vão me mostrar, né, o caminho correto. Tô compartilhando, falando dessas coisas talvez um pouco complexas. Não sei se vai ter gente que vai assistir esse vídeo, porque, tipo, porque o vídeo vai ficar, é um vídeo longo de coisas que, sabe, eu tô falando do meu dia a dia. E por mais que eu já tenha escutado de uma pessoa extremamente próxima a mim, que eu sou um robô, que eu sou robotizada para gravar vídeo, e eu não deveria falar sobre esses assuntos, né, que é um pouco assim complexo, também pode ser associado a um tema também de autoajuda, porque pode ter gente que se identifique, e eu compartilhar também essas coisas que estão me ajudando, talvez tipo, ninguém quer saber, sabe? A pessoa deu a entender isso e que ninguém quer saber, e foda-se, as pessoas querem saber do besteirol da internet, querem saber de conteúdo de entretenimento, de falando nada com nada, mas eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Podemos consumir conteúdos nada com nada e podemos também consumir conteúdos complexos, né, que bote a gente para refletir e pensar, e tá tudo bem. Hoje em dia eu tô numa fase que eu só quero consumir conteúdo que me distraia a minha cabeça, que me faça rir, não absorvo mais conteúdo tanto assim de coach, de autoajuda. Já cheguei a consumir muito mais porque, tipo, assim, eu tava numa fase que eu precisava de ajuda, né, eu precisava me automotivar, me direcionar. E hoje em dia, já que eu, tipo, tô tendo um pouco mais de clareza, já tive essa fase de ficar muito fissurada. Hoje em dia é descansar, né? Descansar no Senhor. E entender que o meu tempo é diferente do tempo do coleguinha, né? O coleguinha pode ter conseguido tal coisa mais rápido. O microfone ficou mudo de novo. Enfim, voltando ao assunto. Hoje em dia eu entendo que o meu tempo é diferente do tempo do coleguinha. O coleguinha pode ter conseguido arrumar tal coisa mais rápido, já é assim, assado mais rápido e tudo bem, é o tempo do coleguinha. Hoje em dia é o meu tempo. Se não aconteceu antes, é porque não tinha que acontecer, eu precisava passar, entender aquele processo todo. Então, tipo, a pessoa, né, próxima a mim falar que você não tem que falar sobre essas coisas sem nada, que ninguém quer saber, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, ok, ninguém quer saber, mas eu sou tipo uma de pessoa que absorvo muitos conteúdos, determinados tipos de conhecimento e que acabam, tipo, que eu acabo com o tempo esquecendo porque eu não tenho pessoas no meu círculo social para conversar sobre. E mesmo que eu fale aqui pra câmera para ninguém me escutar, pelo menos eu tô exercendo a minha fala, a minha memória e aquilo que eu aprendi fica fixado mais na minha mente, percebe? Porque o meu método de aprendizado é ler e falar sobre, né? Então, tipo assim, muitas coisas eu acabo tipo, perdendo a memória, né? Porque minha memória não é muito aguçada, esquecendo por conta dessa questão. E enfim, né? Foda-se também. Eu não quero saber se eu tiver vontade de falar aqui sobre X e Y, ou merda, ou caralho. Eu vou falar e foda-se também. Entendeu? Eu também já não tô mais me preocupando com nada não, porque foda-se, tipo, o que tiver que ser, será, o que tiver que acontecer, aconteceu. E eu tô cansada de ficar me martirizando e ficar me moldando, me, como que você fala? Me podando, sabe? Pra me encaixar em certas coisas e lugares. Eu também quero que se foda tudo. E que nem essa frase aqui, ó, uma frase que eu postei no meu Trends, que eu abri aqui. Então eu disse, foda-se tudo isso e tudo se fudeu e eu estava em paz. Hoje em dia, gente, eu só quero paz. Eu só quero, tipo assim, ganhar dinheiro na minha casinha, no meu conforto, sabe? Conseguir pagar as minhas contas e, tipo, ganhar dinheiro com o que eu sonho, o que eu amo, sabe? E aproveitar a vida e é isso. Sem estresse, gente. Não quero me estressar. Qualquer coisa que me estresse eu já não quero e foda-se. E é isso, eu quero paz na minha vida. É isso, gente. O vídeo de hoje foi um desabafo. Se tiver gente que assista isso, amém. Se não tiver, tudo bem também. Foda-se também. É isso, espero que de alguma forma a minha experiência, o que eu contei, né, falei aqui, possa vir também te ajudar.
Porque eu sei que isso é mais comum do que parece, né? Tipo, pessoas estarem confusas, não saberem o que querem, ou estarem perdidas nesse mundo. E é isso.